Menores no tráfico. Cada vez mais cedo vemos adolescentes entrando para essa vida. E hoje a gente vai falar sobre o problema. Bem, a gente viu aí um delegado encerrou falando que ele foi criado no mundo do crime, criado pelo tráfico de drogas. Isso preocupa demais a gente em ver cenas assim, e você deve se deparar muito com histórias como essa, né, Alexandre? Foi exatamente o que me chamou a atenção, quando ele disse que a pessoa é criada pelo tráfico. A gente vê que quando ele tem essa criação, ele cria uma identidade dentro desse mundo, dentro desse universo, em que pode haver violação de direitos, banalização da vida, em que pode haver muita violência. Então acaba que muitos dos aspectos envolvidos no comportamento, na reação, na forma de pensar, na forma de viver, naquilo que é ideal, pode ter relação direta com essa espécie de criação dentro desse mundo, sim. Pois é, e essas pessoas, você atende os meninos e meninas, adolescentes que são internados nessas casas, como a gente falando aqui do IASES. Eles estão geralmente ligados ao tráfico? Sim, o número de entradas, né, que nós podemos perceber é ligado ao tráfico, assim. Então, grande parte desses atos infracionais envolvem, em algum aspecto, né, mesmo que não seja exatamente isso, mas tem uma relação direta com esse ato infracional. Então, isso faz com que a gente tenha que dar atenção a esses aspectos, porque de alguma forma eles causam uma vulnerabilidade na nossa juventude. E são menores que chegam muitas vezes, como você falou, envolvidos com o tráfico de drogas. Essa acaba sendo uma grande preocupação nesse momento. Com certeza, até porque mesmo o tráfico de drogas, ele traz até uma cultura sobre a vida. E muitas vezes você pode perceber que o próprio estatuto da vida, para quem está envolvido, é uma vida em que pode durar pouco e às vezes se espera que ela dure pouco. Às vezes acredita que a sua vida não tem uma longevidade. Então a gente vê que na cultura do tráfico envolvendo o crime, envolvendo esses aspectos da violência, enfim, há todo um pensamento, há toda uma subjetividade, há todo critérios de como viver, de como esperar, o que esperar da vida também. O que a gente escuta envolveu com crime, com drogas, é cadeia ou caixão? Isso. Muitas vezes acaba se lançando, muitas vezes para isso, para a violência ou até mesmo essa vulnerabilidade que pode colocar em risco a própria vida ou a vida do outro. Então, infelizmente, esses são aspectos em que esses jovens estão vulneráveis, ficam vulneráveis, como o delegado nos trouxe, e que muitas vezes são envolvidos. Se alguma criança está com droga, se alguma criança está com bebida alcoólica, se alguma criança está aí com alguma arma ou cometendo algum ato ilegal, ilícito, ou adolescente, há provavelmente uma permissão, um envolvimento, enfim, algo relativo ao mundo adulto que infelizmente pode corromper essa infância e juventude. Que é uma situação que ninguém quer que chegue, né? Chegar ao ponto de uma internação, fica apreendido por 1, 2, 3 anos, né? De fato, a gente sempre torce pela prevenção, por trabalhar de uma outra forma. A gente vê a presença da droga o tempo todo, no relato dos casos que vocês trazem, porque a droga, quando você consome, ela te consome ao mesmo tempo. Então tem essas questões de vulnerabilidade, tem a dificuldade também social de dar um apoio a essa mãe, por exemplo, que às vezes é julgada por um crime que não cometeu. Como se ela fosse a única responsável pelo que acontece na vida dela, como se o mundo fosse de total responsabilidade dela e não tivesse muitas outras coisas envolvidas quando alguém consome a droga e a droga ao mesmo tempo a consome. Então é muito importante que a gente dê atenção a essas famílias, não julgue, evite esse pensamento de que é preciso eliminar essas pessoas que estão justamente passando por algum tipo de violência, às vezes responde também com violência, mas a gente acaba julgando e não acolhendo. Então acolher é muito importante. Não se trata apenas de tolerar, mas de acolher, de dar o suporte, assistência, encaminhamentos. Tem muitas iniciativas e projetos em que essas mães, afinal de contas a maioria é mãe solteira que está envolvida com esse tipo de situação, enfim, elas não precisam necessariamente estar sozinhas nesses momentos. Então projetos como esse que você traz são fundamentais. Eles ajudam com que essas mães desamparadas e muitas vezes desesperadas, sem saber o que fazer, às vezes pensam até que é mesmo a internação seria um melhor caminho. Veja só o desespero para pensar nisso. Então, elas não precisam, o familiar não precisa estar sozinho nisso. Existem vários mecanismos e formas de trabalhar isso com o apoio. Obrigada, viu, Alexandre, pela sua presença mais uma vez. A gente percebe com esse comentário dela que no tráfico a gente não encontra, mas na mãe da família o amor é capaz de salvar.